Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, tá? A nossa quinta aula, módulo 5, chama do que tu quiser aí, não sei como é que tu tá anotando, mas eu gostaria de falar aqui nesse conteúdo sobre storytelling. Tá muito em alta, mas na verdade eu sou do Rio de Janeiro. Aqui não tem storytelling, aqui tem o poder da história. Cara, o poder de uma boa história, histórias que vendem, nunca esteve tão em alta isso nos dias atuais. E assim, cara, todos nós não sabíamos que contar histórias. Nossos professores de história nesse momento estão vivendo aí seu auge, porque nós íamos para a escola para poder aprender histórias. Né? História normalmente vai falar sobre o passado. Né, sobre algo que aconteceu e que, de fato, remete também, né, ao presente. A gente sempre fala, eu vejo o futuro repetido, é o passado. Ou seja, as histórias do passado, elas vão atingir o presente. Hoje, certas coisas acontecem, mas começou lá atrás, assim, assado. Então, as redes sociais, a comunicação no geral, tipo assim, nós vivemos o auge da história. Só que, assim, nada é novo, cara. E quando você pega um filme baseado em fatos reais, aquilo ali foi uma história que aconteceu. E por ter sido uma história que aconteceu, prende muito mais a atenção. Tem um filme que de diversos todos aí que, né, mas por exemplo, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, cara, tá doido. As pessoas saem do cinema ali chorando, aos prantos, tocadas demais ali, e diversos outros filmes, porque isso prende. Então, quando nós falamos assim sobre como vender através das histórias, porque a história, ela faz com que a pessoa que está ouvindo ela tenha um nível de proximidade com você muito maior. História conecta, história aproxima, história traz para perto, história faz com que a pessoa que está ouvindo fale assim, cara, é gente da gente, passei por isso. Desculpa, beber uma aguinha aqui. Passei por isso. Sei exatamente o que você está falando, porque a história fala do dia a dia. História humaniza. História, ela, como eu disse mais uma vez, ela vai trazer para perto. Então, quando você consegue pegar uma história e traduzir isso, e dentro dessa história, conseguir contar ali em fatos reais a dor que aquele produto ou que aquele serviço ele atende, rapaz, se torna uma mágica, né? Porque a pessoa olha e vai falar assim, olha, me vejo nessa situação. No meu caso, eu gravei um conteúdo falando, olha, chega de... Você que tá aí, cara, que utiliza esse Excel com todas essas planilhas bagunçadas, que tu não sabe onde começa uma planilha e termina outra. Você que tá aí, que até hoje, né, o Joãozinho, cara, é uma pessoa que até hoje, ele anota tudo no papel, o caixa dele é no papel. E Joãozinho, se aquele papel morrer, sumir, ele perde todo o histórico da empresa dele. Se o computador do Joãozinho pifar, o HD der ruim, ele perde todas as planilhas bagunçadas dele. Até que eu consegui encontrar com o Joãozinho e eu peguei todas aquelas planilhas bagunçadas, peguei aquele livro caixa dele louco e eu mostrei para ele ali o Power BI e comecei a organizar ali os dados dele. E o Joãozinho parou de se preocupar, porque todas as informações estavam na nuvem. Joãozinho agora consegue, no dia 1º de todos os meses, ter todos os dashboards dele na mão ali. E ele, Joãozinho agora que era um microempreendedor, o Joãozinho que tinha uma empresa de pequeno porte, agora Joãozinho faz análise financeira como se fosse o presidente de uma multinacional. E ele tá feliz pra caramba, porque ele não perde mais tempo desde quando ele encontrou os serviços da Hebron. Ele passou a se dedicar ao operacional e em apenas 5 minutos ele consegue identificar ali todas as dores financeiras da empresa dele e passou a ter todo o financeiro na palma da mão dele. Tu vai achar que essa história do Joãozinho
mas essa história também fala exatamente com você. Então, assim, o poder da história é esse. É você conseguir envolver alguém, pegar conteúdos do cotidiano, aplicar ali e lançar nas redes. Porque isso faz com que as pessoas se identifiquem e falem assim, rapaz, eu tô igual o Joãozinho, perdido. Eu acho que eu preciso dessa empresa também. Então, cara, nós estamos vivendo o auge. Os maiores conteúdos que têm explodido nas redes sociais têm a ver com história. Por quê? Ninguém está nas redes sociais para comprar nada. Rede social é para socializar, para você interagir, para você trocar ideia, para você aprender. Mas as pessoas compram o tempo inteiro. Baseado aonde? Em histórias. Dentro do nosso Instagram tem lá uma aba de story. Conte a sua história aqui. E nós podemos fazer isso todos os dias. Então, Ivan, cara, eu consigo fazer isso com o meu produto? Deve. Consigo fazer isso com o meu serviço? Deve. É necessário. Porque quando você faz isso, você consegue trazer para perto a humanização do teu produto ou do seu serviço. A história ela serve diretamente para poder humanizar e atrair aquilo que você faz. Então, por isso que a gente conta história. A gente conta os cases de sucesso, né? Então, a criação de conteúdos emocionais, porque as histórias tocam em emoções, porque vai falar da vida real. Ninguém aguenta mais mentira, né? Rede social, quando tu vê o negócio, fala, ih, rapaz, isso aí é mentira. Porque tá muito perfeito. Então, quando você conta uma história para alguém do seu serviço, do seu produto, ela tem a capacidade, sabe, de poder prender as pessoas, de poder atrair gente e de fixar. As grandes emissoras de TV contam histórias através das novelas. Por que existe a novela? Eu fiquei louco. Falei, rapaz, porque tu tá ali ouvindo, vendo, daqui a pouco vai lá e entra um comercial. Porque primeiro você escuta a história. E aí tu tá ali vendo aquela novela. Quem não lembra da Avenida Brasil? Quem não lembra? Quem vai esquecer da Carminha? Ninguém nem tinha rede social naquela época. E a Carminha parou o Brasil. É o poder de você contar a história. Então as grandes emissoras de TV, elas sempre nos contaram história. Hollywood vive de contar história. Mas no meio das histórias, as marcas vão aparecendo. No meio das histórias, a exposição das coisas vão acontecendo e a gente vai comprando. Então se liga quando já fizeram isso com a gente, já fazem isso com a gente todos os dias. Primeiro eles nos envolvem nas histórias e depois a gente vai comprando, cara. Então, guardadas as devidas proporções, eu tô dando exemplos aqui, né, do nosso país, tô dando exemplo de fora do Brasil, mas para você entender na prática o poder da história, o poder desse tão falado storytelling. Porque quando você conta, né, a sua história, eu, por exemplo, meu primeiro emprego foi como menor aprendiz, ganhava R$250. A partir do momento, a minha faculdade, na época, em 2009, era R$420. Então, tipo, 250 para 420, como é que eu paguei o restante? Eu e a minha mãe, nós fomos vender lanches para poder conseguir pagar o restante. Quando eu fui promovido nessa empresa, a fazer 18 anos, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não precisa mais vender lanche. Com o que eu ganho aqui agora, eu consigo bancar a faculdade e bancar ali todas as minhas despesas com ela. Ufa, um alívio. Quando eu era menor aprendiz, por muitas vezes eu ia para a escola, para a faculdade, só com o dinheiro da passagem, não tinha dinheiro nem para lanchar. Depois que eu fui promovido, isso melhorou um pouquinho. E depois eu fiz o processo seletivo para trabalhar no Banco Bradesco. Passei no processo seletivo, a coisa melhorou muito mais. No banco, eu comecei a aprender sobre venda, sobre comunicação, sobre interação, sobre confiança, sobre postura, sobre vender o intangível. Tudo isso eu aprendi no banco. E a partir dali, minha mente mudou. E ao invés de achar que eu estava rico, eu comecei a guardar dinheiro porque eu queria empreender. Depois de 4 anos no banco, eu me formei em 2013. Depois, quando chegou em dezembro de 2014, no ano seguinte, eu pedi demissão para empreender e pulei. E estou aqui hoje, empreendendo e tocando a minha vida. Eu fiz um planejamento fantástico, financeiro. Montei um planejamento financeiro e falei, se tudo der errado, eu tenho como me manter durante 1 ano.
E, cara, graças a Deus, eu não precisei tocar em R$ 1 do meu fundo de reserva. Porque as coisas começaram a acontecer e isso é uma outra história para outro dia. Foi um caminho longo até chegar até aqui, de muito suor e lágrima, mas quem tá falando para você aqui é alguém que tem uma história não tão longa. Comecei a empreender ali em 2015, fazem 10 anos agora, nesse ano que eu estou nessa seara. Tenho muito o que aprender, tenho muito o que desenvolver, mas já consegui alguns resultados. Tá? E começar um negócio do zero nesse país não é fácil. Então a sua história, na verdade, ela serve para você. A sua história, ela vai inspirar você e ela vai inspirar todos aqueles que compram de você. Você acredita que tem cliente comigo? Tem cliente comigo desde quando eu comecei? Desde quando eu comecei essa jornada, meu primeiro cliente na contabilidade, ele está comigo até hoje. Ele me conheceu na época do banco. Então ele conhece a minha história, conhece a minha jornada. Hoje ele me liga rindo: ah, você tá aí famoso, tá na internet, você não tem mais tempo para mim. Eu falei: não, rapaz, você sabe que eu tenho tempo para você sim. Então as nossas histórias, as pessoas que compram de nós, elas acabam também comprando a nossa história. Elas compram muito mais do que os nossos produtos ou serviços. Elas compram aquilo que nós somos. Então conte as suas histórias, aplique isso, o seu produto, o seu serviço dentro das suas histórias. Você vai passar a construir não só uma carteira de cliente, mas uma carteira de pessoas que te admiram e vão falar de você aonde elas estiverem. Quando surgir uma necessidade, alguém vai lembrar da tua história e vai saber o quanto foi efetivo, o quanto é efetivo fazer negócio com você. Então, se você ainda não utiliza esse mecanismo, se você ainda não utiliza o poder do storytelling, você está perdendo tempo, deixando dinheiro na mesa. Porque quem tem história de verdade para contar, quem sabe construir essa comunicação, essa efetividade, vende mais. Histórias vendem e vendem muito mais. Não deixe de contar a sua. Olha o poder. Como é que você vai pegar a sua história e vai mandar alguém contar? Cara, tu que tem que fazer. Ninguém vai conseguir comunicar melhor a sua história do que você. Ninguém vai conseguir vender o seu produto melhor do que você. Chegou a hora de você vender através da sua história e através das suas experiências. Não deixe esse dinheiro na mesa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.